Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Mundo de Regeneração. Estamos aqui mais uma vez com a leitura do livro Transição Planetária, do Divaldo Franco, que eu e a Vanessa estamos fazendo aqui a leitura e o estudo do livro, né, Vanessa? E vamos para qual capítulo agora? Capítulo 18, Reflexões e Diálogos Profundos. Tomados pelo encantamento ante as lições que nos foram transmitidas e havendo surgido o momento que todos desejávamos, a fim de aprofundarmos reflexões, o caro Ivon indagou ao venerável amigo espiritual: penso que o nobre mentor está preparando-nos para experiências mais significativas do que essas que estamos vivenciando no momento, não é certo? A narrativa a respeito das nossas responsabilidades faculta-me pensar que as nossas vítimas estão necessitadas de nós. Nos ambientes infelizes em que se refugiam, poderia o caro orientador acrescentar-nos algo mais? Eu acredito que aqui ele está falando das vítimas do tsunami, dos desencarnados que eles socorreram. Né? Vamos lá, vamos ver se é isso mesmo. Todos procuramos absorver os ensinamentos que viriam em resposta à indagação oportuna do querido companheiro. Sem fazer-se rogado, Dr. Silvio relanceou o olhar, portador de diferente brilho no momento, e confirmou: o nosso propósito, com as informações apresentadas, é o de despertar em todos o sentimento de responsabilidade em relação aos acontecimentos infelizes que ocorrem no planeta e a onda de desespero que varre a Terra. Então, por isso, a narrativa nos primeiros capítulos do livro sobre o tsunami na Indonésia. Então, eles queriam aqui despertar o sentimento de responsabilidade do leitor perante os acontecimentos na Terra. Observamos as lutas sangrentas que defluem do terrorismo internacional, em que no início Oriente e Ocidente se confrontavam. Não podemos esquecer que tais ocorrências ainda são remanescentes das infelizes cruzadas. Aqui na história retomam bastante alguns acontecimentos do passado da humanidade para exemplificar como caminha a humanidade, né? Como estamos indo necessitados realmente dessa evolução, dessa reflexão que vem de uma literatura como essa. Então aqui ele fala das cruzadas que levaram os ocidentais à pilhagem e ao crime, sob o comando de alguns reis fanáticos e outros semibárbaros, que em nome da defesa do túmulo vazio de Jesus Cristo, avançaram como gafanhotos esfarmados com as suas hostes sobre as sementeiras culturais e riquezas que acreditavam poderiam tomar daqueles aos quais elegeram como inimigos, sem que houvesse motivos para a aturdida conclusão. Rios de sangue correram e ressentimentos profundos criaram barreiras entre as duas culturas que deveriam unir-se a fim de beneficiar a humanidade como um todo. Aqui fala da cultura cristã e da cultura moura, cultura muçulmana, porque as cruzadas elas foram enviadas então como em nome da igreja da época para conquistar, né, ali os territórios, as riquezas, em nome de Cristo, e quem não era da religião cristã então sofreu com isso. E aí foi colocado esse conflito, essa barreira entre essas culturas, porque uma chegou de forma totalmente violenta, a outra se defendeu violentamente também. De imediato, a precipitação, filha do medo e do rancor, desencadeou mais uma vergonhosa guerra de difícil encerramento na atualidade, com a morte de milhares de civis e militares, cada dia com maiores complicações. Passado o primeiro momento, ampliou-se o fanatismo nacional em inúmeros países submetidos ao jugo inclemente de outros, mais poderosos, estimulando o uso perverso das bombas humanas em inconcebíveis atentados à própria, assim como às outras vidas. Então aqui ele segue na parte mais moderna da história, inclusive nos dias de hoje,
Então, dos atentados, dos terrorismos, das pessoas transformadas em verdadeiras bombas, Sim. Tendo aí inimigos em nome de Deus, né? Sempre envolvendo, então, o nome da divindade. Lembra que aconteceu, né? De 11 de setembro, né? Com as Torres Gêmeas. Também. As tropas espirituais inferiores, que no momento semeiam a hediondez no planeta, têm algumas das suas lideranças nas vítimas da Inquisição inditosa, sob o comando de antigos rabinos judeus e ulemás mouros, que estorcegaram até a morte inclemente nas sessões de tortura, nos cárceres infectos, ou foram queimados vivos após sofrerem todo tipo de martírios. Então, olha só que alerta interessante, né? Então, as pessoas que sofreram nessa época das cruzadas, na época da Inquisição, torturas em nome da religião, em nome de Deus, não se podia dizer nada contra a religião predominante na época. Então, tudo isso, essas pessoas que desencarnaram nessas sessões de torturas, hoje fazem parte de tropas espirituais inferiores que tentam aí se vingar, né, disso tudo que aconteceu. Nossa. Claro que não todas as vítimas, né? Muitas já evoluíram. Tamanho foi o trauma, né? Pra eles. Sim, inclusive muitas vítimas da Inquisição hoje estão encarnadas como pessoas de consciência já expandida e que passam conhecimentos para que as outras expandam a consciência também e não fiquem aí nesse julgamento, né? No julgamento do próximo. Então, muitas vítimas da Inquisição, sim, hoje estão trabalhando a favor do planeta Terra, apesar de terem sofrido por já estarem muito mais despertas, né, nessa época, inclusive em relação à comunicação com espíritos, com anjos protetores, com guardiões, seja lá como a gente fala, as pessoas que recebiam essas informações, ou seja, os médiuns que recebiam receitas da natureza de curas e muitos conhecimentos na Idade Média foram tidos como bruxas, foram lançadas à fogueira, e muitos desses voltaram reencarnando hoje como os terapeutas holísticos, como as pessoas que divulgam os ensinamentos das religiões orientais, das curas naturais. Então, muitos sim estão trabalhando a favor da humanidade, mas os que sofreram e desencarnaram aí nesse rancor estão em tropas de vingança. Sim, hoje em dia. Pode ter certeza que muitos também podem estar até já reencarnados em outros planetas mais evoluídos, né? Dependendo do seu grau, igual você falou, de expansão de consciência, de evolução, pode estar aí ajudando até outros irmãos nossos por aí, desses espíritos evoluídos. Temos aí o exemplo de Joana d'Arc, o maior exemplo de um espírito evoluído também, né? Sim. Que sofreu nas fogueiras da Inquisição, porque, entre outras coisas, né? Inclusive lutar pela liberdade ali da França na época, era também um contexto todo político, mas inclusive por ouvir vozes. Joana d'Arc era médium, né? Então ela tinha instruções dos espíritos que falavam com ela, davam instruções de como proceder. Então, por tudo isso, ela foi acusada como feiticeira, como bruxa. Sim. E atirada à fogueira também, em um espírito muito elevado, tanto que depois a reconheceram como santa, né? Os próprios que a julgaram anteriormente. Seguindo aqui. Inditosos até hoje, desde os recuados dias de 1478 em Espanha e de 1536 em Portugal, quando tiveram início as perseguições em decorrência da bula papal firmada por Sisto IV no dia 1º de novembro de 1478, por solicitação dos reis católicos que desejavam coibir, conforme o conseguiram, as práticas ditas mosaicas em forma de ritos e cerimônias entre os denominados cristãos novos de Castela e Aragão,
considerando que as mesmas se propagavam em razão da tolerância de bispos e outras autoridades eclesiásticas permissivas. Então aqui houve a perseguição, inclusive aos próprios cristãos, que eram aqueles cristãos que vinham das tradições antigas, então que acabou incomodando ali a religião predominante na época, porque ditava um pensamento um pouco mais libertário, né? Afinal, Jesus Cristo chamava o Deus inquisidor, Jesus chamava de Abba, papai, paizinho. Né? Então, a religião da época predominante tinha um Deus inquisidor que castigava. E esses cristãos que vinham aí nessa tradição cristã antiga do Abba, paizinho, dos conhecimentos espirituais, não eram bem vistos, né? Porque contrariavam aí essa parte de dominação. Quem explicou um pouco isso foi o Ariel Espíndola, né? Na última live do canal Ufologia e Mistérios, do nosso borisca brasileiro, ele comenta sobre isso. Paizinho, ele comenta um pouco disso aí. Quem quiser, a gente deixa na descrição para assistir a live depois. E vocês podem ir lá, né, então, no canal do Renato Mota, nosso amigo aqui, e assistir então essa live no canal Ufologia e Mistério. A live do borisca brasileiro com o Ariel Espíndola, com muitos conhecimentos, com esse bastante. E muito mais conhecimento, inclusive sobre o assunto principal aqui desse livro, Transição Planetária de Divaldo Franco, que é a reencarnação de extraterrestres para ajudar o planeta. Ele fala muito lá nessa live, né? O Ariel fala bastante sobre isso lá, sobre essas novas crianças que estão chegando, inclusive com o seu próprio depoimento sobre suas experiências. É riquíssimo esse vídeo, nós recomendamos bastante. E legal que, lembrando também que ontem, nós estamos gravando isso aqui no dia 20 de julho de 2020, ontem, 19 de julho de 2020, fez um ano da data limite. O que será que mudou? Também vai ter um especial também no Ufologia e Mistérios, também, que a gente deixa aqui também. Especial sobre um ano de data limite. O que mudou depois de um ano? Do que Chico Xavier conversou a respeito do que passaríamos, e aí, lógico, associado à transição planetária, né? Então vamos fazer um especial lá também, conto com vocês para estarem assistindo lá. Bacana, eu vou lá, vou lá no seu canal ver tudo isso daí, fiquei bem curiosa. Isso é legal. Através das bulas e dos editos inquisitoriais, a perversidade e os interesses mesquinhos espalharam o terror na Península Ibérica, qual ocorria também em diversos outros países. A ignorância, filha do despudor, levava aos tribunais todos aqueles que caíssem na desgraça de uma denúncia feita por interessados no espólio das vítimas, em concordância com os prelados e bispos nomeados para esse fim, em ambos os reinos de Castela e de Aragão pelos seus reis, gerando infortúnio que se arrasta até estes dias de sombra e de recuperação. A hedionda organização sobreviveria terrível até extinguir-se em Espanha, no ano de 1834, embora ainda funcionasse até bem mais tarde, e em Portugal até 1821. Nossa. Não esqueçamos o auto de fé de Barcelona em relação aos livros espíritas, no dia 9 de outubro de 1861, na esplanada do castelo daquela cidade catalã. Inclusive na biografia, ou mesmo num filme mais moderno, filme de 2019, sobre a vida de Allan Kardec, a gente vai ver esse episódio. Allan Kardec vendeu para Barcelona os seus livros, se eu não me engano, o Livro dos Espíritos, né? E ele enviou até Barcelona para que fossem vendidos lá, então retornasse para ele os custos desse envio e da publicação desses livros. E chegando em Barcelona, então, ali os chefes da igreja da época requisitaram esses livros, né, censuraram e queimaram, né? Sim, queimaram os livros. Em praça pública, os livros. E Allan Kardec ficou muito entristecido, porque ele tinha se sacrificado, investido bastante nessas publicações para poder enviar
para um outro país, né? Allan Kardec morava na França e ele achava que, nossa, que bom, essa ciência, essa doutrina dos espíritos vai se difundir para outras terras. Então toda aquela expectativa se transformou em frustração. Ficou muito entristecido. E aí os seus amigos espirituais falavam, olha, agora pode parecer muito ruim, mas você vai ver que até isso, até os livros como Fumaça, eles vão ter seu valor, porque sendo queimados, vai chamar a atenção da população, né? Que livro é esse que queimou? Então vai se tornar muito mais famoso esse conhecimento e as pessoas... aconteceu, né? Sim, e aí as pessoas vão procurar conhecer. Então ele foi consolado dessa forma, mas como a gente vê, até mesmo Allan Kardec enfrentou muitos obstáculos, muita perseguição e também vítima aí, né, de uma inquisição, de uma fogueira, aos seus livros, não à sua pessoa, mas aos seus livros. Então, até mesmo, né? Sim, o próprio Divaldo aqui do livro também passou por muita perseguição de obsessores, né? Espíritos obsessores também, que queriam impedir desse trabalho, que sabiam que o trabalho dele ia ser grandioso, né? Tornamos então aqui nas bulas papais. Através das bulas e dos éditos inquisitoriais, a perversidade e os interesses mesquinhos espalharam o terror na Península Ibérica. E aí fala, né, dessa relação dos livros espíritas queimados em Barcelona. E seguimos aqui. O amor de Jesus convoca-nos desde há muito para que executemos um programa de reabilitação dos nossos gravames, buscando aqueles aos quais ofendemos, torturamos e levamos ao infortúnio. Como estamos vivendo o período das definições espirituais no globo terrestre, já não podemos adiar a oportunidade da busca e do encontro consciente com os nossos irmãos em desdita, que permanecem nos labirintos do ódio. Então, olha só, nesse período de transição planetária, estamos encontrando muito das pessoas a quem fizemos sofrer em encarnações passadas. Estamos encontrando agora nessa encarnação. Provavelmente essa pessoa é aquele relacionamento difícil que a gente tem, né? Aquela pessoa kármica com quem a gente convive e que temos que ter paciência, temos que perdoar e seguir em frente, porque não sabemos o que já fizemos para essa pessoa antes. Então, sempre esse sentimento de que há um equilíbrio no universo, nada é por acaso. Então temos sim que ser pacientes com as pessoas ao nosso redor, porque estamos encontrando nossas dívidas anteriores agora nesse período. Para quê? Para zerar as dívidas, para que a última lembrança que a gente tenha aqui na Terra, então, seja aí de tentar viver em paz com todos. Pelo menos fazer a nossa parte. Se o outro vai aceitar ou não, é problema do outro. É uma questão do outro, para ele resolver também com o seu processo kármico evolutivo. Mas nós temos sim que nos segurar aí na paciência com o próximo. E como poderíamos realizar essa programação? Voltou o amigo a interrogar. Sem apresentar qualquer enfado, o generoso amigo elucidou. Empenhados, conforme nos encontramos, ao lado de milhares de outros grupos de espíritos que trabalham pela implantação dos novos tempos, especialmente na atividade preparatória da reencarnação dos luminares do passado, assim como dos nossos irmãos convidados de Alcíone, acompanhamos o cerco negativo daqueles amigos referidos, tentando impedir a execução do programa em marcha. De igual maneira, estarão reencarnando-se elevados espíritos da filosofia e da arte, da religião e da política do passado, considerados pais dessas doutrinas, a fim de poderem reformular, atualizar e conduzir as origens do ideal dos quais os seus postulados foram afastados, facilitando a transição da sociedade em outros segmentos de que se constitui. Então, além dos irmãos de outros planetas, também estão reencarnando agora na nossa época os espíritos da filosofia, da arte, da religião
e da política do passado, aqueles que eram considerados pais dessas doutrinas, dessas filosofias. Então, espíritos muito inteligentes para ajudar aqui no bem, com seus exemplos e com seus conhecimentos. Teremos oportunidade em nosso atual labor de ser enfrentados por esses companheiros em alucinação. E aqui ele está falando então desses espíritos em dívida com o planeta ou vingativos pelo que já sofreram na Terra. Esses também, né, vai ser o momento de reencontrar e aí sim haver a definição de como será e quem estará na Terra daqui para frente, conforme avançamos na transição. Esses companheiros em alucinação que irão desafiar-nos a combates corpo a corpo, como nos velhos tempos em que se estabeleciam áreas próprias para as lutas, ante o aplauso de assistentes fúteis que ficavam a regular distância, aguardando os vencedores para aderir às suas façanhas, enquanto urdem as técnicas da indignidade e da vilania. Os nossos serão sempre os instrumentos do amor e da compaixão, em forma de caridade para com todos e com nós mesmos, usando o capacete da fé e a espada flamejante da bondade, de forma que a vitória, sem dúvida, será de Jesus descrucificado. No silêncio que se fez natural, o amigo Anselmo inquiriu: prosseguimos ainda por algum tempo no serviço preparatório das reencarnações, conforme estivemos fazendo? É porque aqui a equipe do Manuel Filomeno de Miranda, que é o espírito que dita essas palavras para o Divaldo Franco, estavam ali observando como estava se dando a reencarnação dos espíritos extraterrestres aqui na Terra. Então o Anselmo perguntou se eles seguiriam aí nessa atividade. Sim, sem qualquer dúvida, porquanto os nossos tentames podem ser considerados ensaios para os acontecimentos massivos que já se encontram preparados, dependendo exclusivamente das condições psíquicas do planeta e das responsabilidades assumidas conscientemente pelos pais que receberão os nobres imigrantes, ao mesmo tempo que também acolherão os missionários do passado, agora de retorno. Estamos no limiar do glorioso momento anunciado pelo Senhor desde quando esteve conosco e confirmado pelos seus mensageiros de todos os tempos, que aguardam essa hora para a construção definitiva do reino de Deus em todos os corações. Somos os trabalhadores humildes que preparam o solo para as grandes avenidas do progresso, ficando esquecidos a fim de que o conforto e a felicidade deslizem em triunfo pelas vias formosas que nossas mãos calejadas trabalharam, quando o terreno era rebelde e difícil. Silenciando por um pouco, o amigo e benfeitor levantou a cabeça na direção do zimbório coruscante e referiu-se a fascículos de luz que desciam com relativa velocidade na direção do orbe, iluminando mais a noite deliciosa. Eles estão chegando, recepcionados por incontáveis trabalhadores da seara do Mestre, localizando-os nos lares em que deverão renascer. Então, olha só. Bonita a cena, pessoal. Bonito, não é isso? O céu, né, estava cheio de luzes descendo. E essas luzes eram os espíritos que iam reencarnar ali nas famílias já destinadas a isso. De imediato, porque a madrugada se desenhava após a noite plena, Dr. Silvio convidou-nos a visitar um bairro periférico naquela mesma cidade, onde o sofrimento mais se expressava em forma de miséria socioeconômica. Caminhamos entre os casebres miseráveis, com os esgotos a céu aberto, os animais domésticos rompiam sacos plásticos de lixo em busca de alimento, atraindo vorazes ratazanas que também, vez que outra, atacavam as crianças adormecidas no solo, em tábuas desnudas e infectas. Adentramo-nos em um desses lúgubres redutos e notei que, de uma mínima construção, exteriorizava-se uma suave claridade. Percebendo-me a muda indagação pelo motivo daquela diferença,
o benfeitor acercou-se-me e socorreu-me, esclarecendo. É a residência de Hermenegildo e Rosalinda, um jovem casal de nossa esfera, que renasceu em condição de penúria econômica, a fim de ressarcir antigos comportamentos extravagantes e que se comprometeram a cooperar com a reencarnação de um dos visitantes de Alcione. Então, olha só, no início a gente leu ali que as vítimas estariam à espera deles e eu me confundi, eu pensei nas vítimas do tsunami, que eles tinham ajudado, mas na verdade eram as vítimas deles próprios, Sim. as nossas vítimas do nosso passado estão agora à nossa espera. Sim. E inclusive, olha, o casal aqui, ele escolheu nascer num lugar de extrema penúria, muito miserável, para ressarcir algo aí de vidas passadas deles. E também se ofereceram para receber dos espíritos de Alcione, um dos extraterrestres que iriam ajudar aqui a Terra. Adeptos do espiritismo permanecem fiéis aos compromissos abraçados antes do túmulo, havendo-se consorciado faz poucos meses após o reencontro feliz na casa espírita, em bairro próximo, onde experimentam conforto e servem com abnegação. Tocados pelos ensinamentos de Jesus, possuem o hábito salutar de ler o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, todas as noites antes do repouso, o que se transformou numa forma delicada de estudo espiritual no lar, atraindo expressivo número de amigos desencarnados que cooperam na região, transformando o reduto doméstico em santuário de repouso e de renovação. Então, olha só, o que eu entendi aqui dessa parte, ó, é que esses dois espíritos, o Hermenegildo e Rosalinda, eles se reencontraram e se conheceram num centro espírita, onde trabalhavam, né? Incrível, né? E era lá que eles tinham um pouquinho de conforto, já que a vida deles no dia a dia era tão sofrida nesse bairro com tanta miséria. E ali, na casa deles, eles liam o Evangelho segundo o Espiritismo todas as noites. E isso transformava ali em pura luz. Porque atraía nos desencarnados, mas não atrapalhava, não tem perigo, não atrapalhava eles. E aqui, ó, atraía números de amigos desencarnados que cooperam na região. Então atraía ali amigos que iriam auxiliar, que já estavam ali na região auxiliando. Sim, sim. Vamos fazer o seguinte, olha só, como aqui o capítulo está se estendendo, nós podemos continuar no próximo vídeo. Podemos. E agora ficou bastante interessante, ó, né? Vamos então, como o capítulo aqui se estendeu, o Renato levantou ali para prolongar a gravação ali, mas vamos fazer diferente então, ó, vamos para o capítulo 18 aqui e vamos seguir no próximo vídeo e esperamos vocês. Vamos saber então aí sobre o bebê do Hermenegildo e Rosalinda, que é uma dessas luzes que chegaram. Isso. Gratidão e vamos continuar então no próximo vídeo. Obrigado a todos, tá ok? Ative o sininho das notificações para você receber o aviso do próximo vídeo. Um abraço!